Olá, bem-vindo ao Fatos Narrados. Hoje vamos contar a história de Gabriela. Era uma noite qualquer, como tantas outras. Eu trabalhava como atendente em um restaurante 24 horas. O movimento tinha sido intenso e o turno da noite sempre foi o mais desgastante. Finalmente, às 2:30 da madrugada, terminei meu expediente, exausta. Me despedi de todos, peguei minha bolsa e saí apressada. A cidade parecia morta àquela hora, e o ponto de ônibus estava deserto. Era um silêncio que me incomodava, mas como já trabalhava há muito tempo naquele restaurante e sempre saía àquele horário, já estava acostumada. O ônibus demorou mais do que o normal, mas finalmente chegou, iluminando a rua escura e deserta. Quando ele parou, achei estranho. O modelo era mais antigo, velho, como se fosse um daqueles ônibus de décadas passadas. As luzes internas estavam amareladas, quase fracas demais, e não havia outros passageiros. Mesmo assim, entrei, pois a essa hora da noite não se pode escolher muito. Ao passar pela catraca, percebi que o motorista não falou nada, e isso não era comum, pois por ser altas horas e uma moça sozinha, eles sempre nos cumprimentam, mas ele nem olhou para mim, nem respondeu ao meu boa noite. Sentei no meio do ônibus, perto da janela, tentando ignorar o desconforto que começava a me invadir. As ruas que o ônibus percorria pareciam diferentes. Achei que era o cansaço me pregando peças, mas quanto mais tempo passava, mais incomum tudo se tornava. As ruas pareciam largas demais, e os postes tinham luzes que piscavam em um tom avermelhado, como se estivessem queimados. Os prédios eram altos, mas tortos, como se estivessem prestes a desabar. As placas de sinalização não faziam sentido. Eram nomes que eu nunca tinha ouvido falar, e as letras pareciam trocadas, como um alfabeto pavoroso. Com certeza eu peguei o ônibus errado, pensei, tentando me convencer de que era algo simples. Mas o desconforto era cada vez maior. Foi quando notei outra coisa estranha, o reflexo das janelas. Enquanto eu via meu rosto na escuridão do vidro, havia algo no fundo, algo que não deveria estar ali. Era como se sombras se movessem nos assentos vazios. Isso me deixou aterrorizada. Levantei a cabeça e olhei em volta. O ônibus ainda parecia vazio, mas eu sentia a presença de alguém. Meu coração começou a acelerar. De repente ouvi um som baixo, como um murmúrio distante. Eu não conseguia entender as palavras, mas pareciam me chamar. Me levantei com cautela e fui até o motorista. "Com licença, para onde esse ônibus vai?" perguntei. Ele permaneceu em silêncio, com os olhos fixos na estrada. Sua expressão era vazia, quase robótica. O medo começou a tomar conta de mim. Quando olhei para fora novamente, as ruas estavam ainda mais irreconhecíveis. Não havia carros, não havia pessoas, apenas aquelas construções deformadas e uma escuridão que parecia engolir tudo. Foi quando notei os arranhões, primeiro nos meus braços, pequenos, como se unhas tivessem passado ali. Pensei que podia ter sido no trabalho, mas eles começaram a doer, como se estivessem profundos demais para serem um simples acidente. Em seguida, ouvi passos vindo do fundo do ônibus e eu ali, de pé, perto do motorista. Virei rapidamente, mas não vi nada. Apenas aquela mesma sensação de que algo ou alguém estava lá. Minha respiração estava pesada e o ar parecia denso. O murmúrio ficou mais alto, quase ensurdecedor. Gritei para o motorista parar, mas ele não reagiu. Então decidi puxar a cordinha do sinal. Nada aconteceu. No desespero, fui até a porta e tentei abri-la à força, mas ela parecia trancada. Olhei para o motorista novamente e pela primeira vez ele se virou para mim. Seu rosto não era humano. Os olhos eram completamente negros e um sorriso distorcido se formava em sua boca. Ele apontou para o fundo do ônibus e quando virei, vi algo que não consigo descrever. Era como uma figura que mudava de forma, algo entre humano e animal.
mas horrivelmente errado. E então tudo ficou escuro. Quando acordei, estava na cama da minha casa. Meu corpo doía e os arranhões agora estavam maiores e mais profundos. Fiquei dias tentando entender o que tinha acontecido naquela noite. Pesquisei sobre o que podia ter causado aquelas marcas, mas não havia explicação racional. Parecia um pesadelo real. Mas foi aí que em uma dessas buscas que descobri algo assustador. Histórias de pessoas que haviam entrado em ônibus estranhos e acabado em um lugar chamado Sete Além. Um mundo paralelo, distorcido, onde as leis da nossa realidade não se aplicam. Cada detalhe dessas histórias batia com o que eu havia vivido. Os arranhões, o motorista, as ruas com o tom sombrio e as aparições assustadoras. Entrei em contato com algumas dessas pessoas pelos fóruns online e, como eu, sentiam que suas vidas tinham sido marcadas de alguma forma. Não me sentia 100% sozinha na maioria do tempo. Não sei se era algo da minha cabeça, mas a sensação de ser observada estava sempre lá. Eu não sei como voltei. Talvez nunca saiba, mas as marcas no meu corpo continuam aparecendo. E todas as noites tenho medo de dormir, porque sinto que, a qualquer momento, posso ser puxada de volta. Bom, esse foi o relato de hoje. Se gostou dessa história sombria, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais relatos arrepiantes. E também ative o sininho para nunca perder nenhum mistério. E lembre-se, o desconhecido está mais perto do que você imagina. Nos vemos no próximo Fatos Narrados.